A gente muda de assunto para falar que com uma nova lei federal, o CPF vai passar a ser o único número de identificação dos cidadãos brasileiros. E claro que para entender como isso vai impactar a sua vida, de todo mundo, eu vou conversar com Marcelo Gottic. Ele que é advogado e professor também do ISPER. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael, tudo bom? Tudo ótimo. Doutor, quando a gente fala dessa mudança, para identificar e também localizar quem nos acompanha nesse momento, o objetivo é realmente ter um único número e um documento quase que geral para todos os brasileiros para facilitar essa identificação? Olha, não só ter um único número, mas evitar fraudes também. Isso já era uma medida esperada há bastante tempo, porque você sabe que é possível hoje ter um número de RG para cada estado da Federação Brasileira. Isso facilita muito, né, a perpetração de fraudes, tanto em banco quanto em outras situações. E agora, se a gente tiver um único número de identificação para tudo, vai ser muito mais difícil a pessoa ter essa quantidade absurda de documentos. E do lado do facilitador da nossa vida, justamente a ideia de que se a gente tiver um único número para tudo, para SUS, para pagar imposto, para contribuir ou receber aposentadoria, etc., isso também vai facilitar muito a nossa vida, né? Doutor, o senhor pegou um ponto importante, que é, de fato, a utilização desse único número. E eu vi algumas pessoas dizendo, é bom que já use o seu conhecimento para nos explicar isso. Algumas pessoas acreditando por ser um único número, na verdade seria o contrário, com uma facilidade maior para acessar diversos sistemas e conseguir fraudar de alguma forma, utilizando dados de outras pessoas. É outro caminho, então, que a gente está indo. Olha, a fraude, ela já está aí. A gente tem que ter bastante cuidado com tudo que a gente faz na vida, né? Então, hoje, por exemplo, se uma pessoa assinou um contrato social que está registrado na junta comercial, é muito fácil obter uma cópia disso e lá vai ter o número de CPF das pessoas que assinaram esse contrato social. Então, na verdade, existem informações nossas que elas estão abundantemente disponíveis na internet. Então, não é o fato da gente ter um número só ou vários que isso vai evitar a fraude. A gente realmente tem que tomar cuidado em tudo que a gente faz. Então, eu, por exemplo, eu utilizo alguns daqueles serviços que eles pegam informações que são utilizadas aí com o nosso nome, etc., por exemplo, Serasa, né? A gente consegue monitorar o tempo todo o que acontece. Isso tem um custo e talvez a população mais carente tenha uma dificuldade para isso. Não obstante, as pessoas têm que sempre se atentar. Olha, começa a receber ligação de banco perguntando sobre isso, sobre aquilo, oferecendo crédito. Por quê? Né? Por que meu CPF está lá? Eu posso entrar em contato com aquela instituição financeira e saber como que eles conseguiram meus dados, porque a Lei Geral de Proteção de Dados permite isso. Agora, certamente, para a pessoa de bem, isso vai ser um facilitador, porque a gente, com um número, vai conseguir fazer tudo, né? Sem dúvida. Doutor, agora olhando para quem está no exterior, como o nosso crédito ali está falando, essa mudança no CPF, como altera a vida dessas pessoas, principalmente aos prazos para retirada desse documento, porque é de fato uma carteirinha que vai ser física, mas também vai ser digital. Há um processo em tempo e também dentro das embaixadas para conseguir atender essas pessoas? Olha, as pessoas que moram no exterior e não têm CPF e têm nacionalidade brasileira, elas deveriam providenciar, porque caso contrário, elas vão ter dificuldade em fazer outras coisas no Brasil. Então, é muito comum, por exemplo, que pai e mãe mudem para o exterior e às vezes não voltam mais. Eles acabam tendo filhos no exterior e, por uma questão de laços com o Brasil, elas querem que os filhos também tenham cidadania brasileira. Eu tenho amigos que são assim, eu tenho vários conhecidos, clientes que são assim, e eles vão ter que providenciar o CPF para os filhos também, se eles forem menores de idade, e se os filhos já são maiores de idade, eles sozinhos vão poder conseguir isso. A obtenção desse CPF vai ser bem facilitado, vai ser tudo feito online, porque eles são não residentes, então eles vão poder preencher um formulário online, e depois que eles preencherem esse formulário online e enviarem, eles vão ter 15 dias para ir até uma representação do governo brasileiro, via de regra um consulado, e apresentar a documentação necessária para que esse CPF saia de maneira adequada. Doutor, então o objetivo é facilitar a volta dessa criança quando os pais vierem a passeio, por exemplo, para conseguir conviver e ter acesso a isso aqui dentro do Brasil, porque nesse momento, nessa vinda, a utilização do documento, depois desse período de processo e também da retirada de todos os brasileiros, tanto a parte física como a digital, é facilitar para que essa criança e também adolescente consiga realmente utilizar e transitar pelo país sem qualquer tipo de problema. Exatamente, até porque se, por exemplo, a pessoa tem um passaporte que, sei lá, vai vencer ano que vem e ela quer renovar esse passaporte, se ela não tiver o CPF, ela vai precisar, porque sem o CPF ela não vai conseguir tirar. E o CPF vai fazer parte de todos os documentos que ela tem, desde a certidão de nascimento até a certidão de óbito.
Doutor, quando a gente olha aqui, voltando para o Brasil, e quem não tinha nem ouvido falar desse documento até esse momento, a gente tem um prazo específico, porque eu estava olhando em alguns estados, essa mudança ela já começa a acontecer de maneira parcial, mas não é uma mudança geral. Ainda estamos em uma fase que é considerada de teste? Olha, a lei ela fala num prazo de 12 meses para órgãos federais, 24 para órgãos estaduais se eles se adaptarem. Só que foi vetado um prazo de 3 meses para que isso fosse regulamentado pelo governo federal. O argumento do governo federal, do presidente da República, na minha opinião, um argumento falho e não válido, é de que a lei não pode impor, e a lei vem do Congresso Nacional, a lei não poderia impor ao presidente da República determinados prazos. Isso é falacioso porque a lei pode impor todo tipo de prazo para o presidente da República, ele deveria observar. Ele vetou, tirou isso da norma, a não ser que esse veto seja derrubado, não há um prazo para ser regulamentado. Então, pode ser que a gente tenha aí, via regulamentação, uma postergação de prazo para que isso passe a ser exigido. Mas eu acho que é questão de tempo para que todo mundo que mora no exterior ou não tenha que ter o CPF. Doutor, imagino também uma questão de tempo por logística, né? Porque se a gente começar a imaginar exatamente todos os brasileiros tendo essa possibilidade e acionando cada um dentro do seu estado, da sua cidade, do seu município, há também a possibilidade de um congestionamento. Acredito que boa parte, pelo menos dos estados, onde já conseguem fazer esse transicionamento do documento, começa tudo no modo online? Vai ser online, para quem mora no exterior vai ser 100% online. E no Brasil, hoje, a entrada do pedido já é feita online também. A gente não pode esquecer que quando vier a eleição, por exemplo, em tese o número do CPF já deveria fazer parte, porque é o que a lei determina, né, do registro dele como eleitor. Então, eu acredito que nos próximos 2, 3 anos a gente já tem aí boa parte da população brasileira com isso resolvido, tá? Doutor, para finalizar, essa mudança vai gerar algum custo, no meu caso, no seu, de todo mundo que precisa fazer essa alteração, ou como qualquer outro documento, possivelmente ele vem dentro de um processo gratuito? Não há custo, até porque é uma ordem que veio do governo federal e principalmente para atingir a população mais carente, porque infelizmente a população mais carente aqui não tem ainda o número de CPF, e se for se cobrar isso, isso vai afetar diretamente a população carente e logicamente eles vão deixar de cumprir a nova norma. Então acho que faz todo sentido que não tenha custo e é exatamente o que a lei determina. Doutor Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui para nos explicar um pouco desse processo de transição e para quem está em casa se ambientar com essa mudança que vem por aí, que quem está no exterior também. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Rafael. Boa noite. Um grande abraço. Até mais.